Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu queria que você ficasse um pouco de pé. Eu sei que nós estamos numa sala de aula, mas eu vou ser guiada pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu falei com Lara, eu disse, será que o louvor consegue cantar essa música que eles acabaram de cantar lindamente? Porque o Espírito Santo começou a me lembrar. Eu quero que você saia por essas portas hoje com convicção. Aleluia. Dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que o Senhor tem feito. Nós não podemos tratar como natural as coisas sobrenaturais que Deus tem liberado. Quando nós cantamos aqui, ei, eu já vi morto ressuscitar. Ei, nós vimos aqui dentro dessa igreja. Eu acho que eles não estão aqui. Mas quem conhece Alessandra e Nivaldo? Quem conhece Nivaldo? Membro dessa igreja. Andou pelo vale da sombra da morte. Esteve morto. E Jesus foi lá. E o poder sobrenatural dos céus levantou aquele homem. E nós podemos testemunhar aos nossos olhos naturais o poder de Deus, a glória manifesta de Deus. Já vi morto levantar, já vi louco dançar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi estéreo. Mãe de filhos. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Ele pode. Ele pode. Eu sei que ele pode. Restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Mas Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Pode cantar. Bom demais. Ele quer ouvir a sua voz. Só a igreja, só a igreja. Bom demais. Com convicção. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem alto. Celebra! Celebra a tua vitória! Celebra! Oh! Aleluia! Glória a Deus! Você pode sentar, que daqui a pouco nós vamos terminar isso aqui celebrando. Oh, glória! Obrigada. Muito obrigada. Vocês são demais. Aleluia. Oh, glória, Jesus. Eu disse, Senhor, não sou nem digna de amarrar o cadastro do ministro que veio aqui, porque além de profeta, é mestre. Eu disse, Jesus, desce a unção de mestre sobre a minha vida hoje. Vai dar tudo certo. Nada vem de mim se do alto. Eu confio na unção, eu confio nele. E está tudo no controle dele. Porque ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir ajuda aí os meus irmãos da mídia. Vou pedir para vocês passarem, que vai ficar melhor do que eu passar. Pode colocar aí o primeiro. E eu vou falar nesta noite
sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Quais são as formas que Deus fala? Como é que Deus fala? Você sabia que Jesus, ele não morreu naquela cruz apenas pelos nossos pecados, mas para ter relacionamento, para termos relacionamento com Ele. E saiba que a comunicação provavelmente é o maior veículo de relacionamento. Então nós precisamos nos conectar, nós precisamos estar sincronizados com o Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas eu vejo, Fernanda, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Fernanda, eu já escutei tanto isso. Como é que escuta a voz de Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dizer que não tem segredo. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Tempo de oração, meditação da palavra e congregando. Qual o segredo? Não tem segredo. Agora, tem uma parte que é nossa na história. E nós precisamos tirar tempo de qualidade. Tempo de meditação, tempo a sós com a palavra. Porque o Senhor, Ele quer falar a todo instante. Mas o problema é que nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Esse é o problema. Nós não estamos sensíveis. Parece que nós não queremos ouvir. Porque nós não estamos conectados. E quais são os obstáculos que impedem? O que é que impede essa sensibilidade? Pecado, distração, falta de fé. E distração, muitas vezes, é com coisas lícitas. Às vezes você foca tanto nas coisas do trabalho e se distrai. Porque quando você se atenta, já está cansado, no final do dia esgotado, e não tem aquele tempo de qualidade, não tem aquele tempo para ouvir o Senhor muitas vezes. Deus, Ele está o tempo todo querendo falar conosco. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é muito bom. Mas nós precisamos ter essa consciência de que nós somos um ser trino. Somos um espírito. Temos uma alma e habitamos um corpo. E Deus, Ele quer comunicar ao nosso espírito. O tempo todo o Senhor quer comunicar ao nosso espírito. Mas nós andamos distraídos. É como uma rádio. Vamos dar um exemplo aqui de uma rádio. Digamos que eu tenho um pregador, um grande pregador famoso, falando da palavra de Deus. E ele está conectado na 93.7. E nós estamos na 90.1. O fato de nós estarmos na frequência errada, na frequência diferente, não anula as verdades que estão sendo faladas. Aleluia. E da mesma forma é o Senhor. Ele está o tempo todo querendo comunicar. Mas o problema é que nós estamos sintonizados na frequência errada. E nós precisamos sincronizar com a frequência do Espírito. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Já deu. O próximo, Deus está sempre falando. Importante, ouvir a voz de Deus é essencial para o ministério profético e para a vida cristã em geral. Deus, Ele quer comunicar, falar com todo o corpo. Porque tem pessoas que dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É porque eu não tenho um dom. Eu não tenho um dom profético, eu não sou pastor. Não, Deus, Ele quer comunicar com todos. O problema é que nós andamos distraídos, conectados em outra estação. E por isso não ouvimos a voz de Deus. E deixamos de desfrutar, e deixamos de acessar
as maravilhas que o Senhor tem para todos os filhos. Deus não faz acepção de filhos. É para todos. Porque é que uns acessam e outros não? Pela fé. Deus não faz acepção de filhos, mas Ele faz acepção de fé, de quem busca relacionamento diário, de quem está o tempo todo conectado, sensível. Senhor, eu estou aqui, mas o mais importante é obedecer à Tua vontade, é fazer a Tua vontade. Meu querido, e eu fazer igual o reverendo Jordani, eu vou aqui confessar um pecado. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas do trabalho, e Deus, Ele está o tempo todo querendo nos usar para alcançar pessoas. E nós andamos tão distraídos que teve um dia que nós fomos em um lugar pegar um almoço, né? Eu disse, Caio, vamos comprar um almoço ali nos irmãos, que eles estão chegando aqui agora. Não sei se eles estão aqui. Vamos lá para a gente incentivar eles, a ajudar. E a gente na correria, vamos pegar esse almoço rápido e tudo. E quando chegou lá, eles falaram assim, vocês não vão nem descer para fazer uma oração? Ficamos envergonhados naquele momento. Meu Deus, Caio, olha, estamos tão acelerados com as coisas do trabalho, que não são lícitas, mas tudo nós precisamos estar sensível, tudo tem limite. E eu disse, para tudo. Caio disse, vamos descer agora. E aí chegamos atrasados nos outros compromissos, mas aquele momento era o mais importante. Aquilo que Deus queria conectar, falar aos nossos corações e aos corações dele era único. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir. Deus está falando o tempo todo. O problema somos nós, que não estamos ouvindo. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Próximo slide, as formas de Deus comunicar. Antes de entrar nas formas de Deus comunicar, eu queria rapidamente que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 20, no versículo 27. 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Deus fala por meio do Espírito. Nós precisamos ter essa consciência do poder que nós carregamos. Ativar essa consciência. Estar sensível. Sabe, quando a gente não vai ler, porque não dá tempo, lá em João 14, né, fala de Jesus comunicando aos discípulos, que ele já estava indo, e os discípulos ficaram tristes. E quando o Senhor fala em João 14, no versículo 16, eu pedirei ao Pai, que lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Imagina que Jesus, imagina como foi difícil ali para os discípulos, porque Jesus era o conselheiro, era o amigo, precisar, provisão. Jesus, estando ali, a provisão se manifestava, curava. Jesus era tudo. E aí, imagine a tristeza, mas ele disse assim, ei, eu vou, mas virá um outro igual. Aqui, essa palavra outro, a expressão grega é alos. Alos quer dizer outro igual. Não é hétero, que é outro diferente, é outro igual. Imagina, eu estou comendo aqui uma fruta, e aí alguém diz assim, aí eu digo assim, não, agora eu quero algo salgado, outro diferente, mas o Espírito Santo aqui fala, a expressão grega, alos, é outro igual, com os mesmos atributos. Imagina, com os mesmos atributos. Consolador, conselheiro, amigo. Provisão, manifesta. Cura, manifesta. Ei, esse poder habita dentro. Se nós já nascemos de novo, está dentro. Nós precisamos entender que nós
nós carregamos algo poderoso. Ei, está faltando algo, ativa o poder que habita dentro. Ei, é outro igual, com os mesmos atributos. Ei, Jesus, quando andou com os discípulos, ele curava, ele era conselheiro, ele era amigo, ele era provisão, ele era tudo. E hoje esse tudo está dentro de nós. Então nós precisamos entender, eu quero que você saia por essas portas com a consciência de quem você carrega. E ele está o tempo todo. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina 2 estudantes. Vou dar um exemplo aqui do pastor Jorginho. Está lá morando na casa, dividindo a casa com outro colega. Imagine eles não se conversam. Entra e sai, ninguém dá uma palavra. E entra e sai, e dorme, e acorda, sem dar uma palavra. Olha que negócio estranho. Tu está morando com uma pessoa e tu não dá uma palavra com ela. Mas aí, ele precisou, o colega dele, ele não, precisou de uma ajuda. Aí disse assim: ei, tu pode me ajudar? Eu estou passando por um problema. Será que você poderia me ajudar? Tu imagina um amigo que está ali morando com você, que entra e sai, que não fala com você, mas quando está precisando de ajuda, ele vem buscar ajuda. Ei, querido, você tem um amigo que habita dentro. Quanto tempo? Tem pessoas que amanhecem, anoitece, que não tira um tempinho para falar com um amigo. Imagine como esse amigo fica entristecido dentro. Morando com você e você não dá um bom dia, uma boa tarde, você não tem diálogo, você não tem relacionamento. Aleluia, eu quero que você tenha essa consciência. Deus está o tempo todo falando. E nós vamos falar agora das formas de Deus, rapidamente, de Deus falar. Pode passar outro slide. Aleluia. Peraí que eu passei um aqui a mais. Aleluia. A palavra de Deus, a forma primária de Deus falar. Aleluia. Como é que você quer comunicar, quer ouvir a voz do Senhor sem saber o que está escrito, o que está disponível? É a forma primária de Deus falar, de Deus comunicar, é através da palavra. Vamos ler rapidamente. Próximo. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: a toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. A forma primária de Deus falar é através da palavra. Você precisa meditar de dia e de noite nessa palavra. Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Sabe, a palavra vai nos aperfeiçoar. A palavra vai aperfeiçoar esse relacionamento. E nós vamos ficar tão sensíveis, tão sensíveis, tão sensíveis. Aleluia. E eu quero aqui só falar um alerta. Eu lembro que o pastor Marcos Pucena, ele gostava de trazer essas... É piada, mas sei lá, se um dia não foi uma verdade. Que certa vez tinha uma pessoa que estava com um pensamento de querer se matar, porque a vida não faz sentido. Aí diz: não, vou abrir aqui uma palavra. Aí abriu lá: Judas se suicidou. Aí ele fechou ligeiro e disse: não, vou abrir outra. O que tem para fazer, faça depressa. Aí Jesus fechou.
Ei, não existe roleta russa da palavra. Não abra essa palavra com roleta russa. E aqui é um amuleto. Não é um amuleto. Isso aqui é a voz de Deus. É o próprio Deus comunicando as suas verdades, as suas vontades, o desejo dele para o nosso coração, para a nossa vida. Nós precisamos sincronizar o nosso coração ao coração de Deus. Está sincronizado na mesma rádio, na mesma frequência. Aleluia, aleluia, Deus é muito bom. Próxima forma que Deus fala, através do testemunho interior. Pode passar o próximo. Fernanda, e o que é esse testemunho interior? Testemunho interior é uma informação, é uma intuição, é uma informação de Deus via espírito humano, sem a mediação dos nossos sentimentos. Sabe? É aquela coisa que vem de dentro, sabe? De dentro de nós. O próximo. Vamos ler. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Marcos 2,8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? João 11,33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Então, veja que aqui o que nós, os versículos que nós lemos, agitou-se no espírito, perturbou-se. Sabe aquela percepção dentro, aquela informação dentro, que não é visão, audição, é aquela coisa dentro, sabe? É por dentro. É como se dentro de nós tivesse um semáforo. E aí a luz verde acende, aí você diz: não, eu tenho uma intuição, sabe? Eu tenho uma impressão no meu interior que eu posso avançar. Não. A luz está vermelha, eu tenho aquela impressão que eu tenho que ficar parado. Sabe aquela intuição dentro? E eu até tenho um testemunho em relação a isso. E olha como nós pagamos um alto preço quando nós desobedecemos a intuição. Quando é que eu sei que é Deus? Que isso vem de dentro. Por quê? Porque quando nós buscamos relacionamento, quando nós estamos conectados, você sabe, você está sensível à voz de seu pai. Então você sabe que é o Senhor falando. E aí, quando nós desobedecemos, nós pagamos um alto preço. E eu recordo que quando nós começamos a fazer o tratamento, né, para engravidar, recentemente, quando nós decidimos, nós pegamos o Covid. E aí, 10 dias depois, ficamos bons e fomos no médico e passamos primeiro no nutrólogo. E ele falou assim: eu não aconselho vocês a buscarem nenhum tratamento agora, porque o Covid mexe muito com o metabolismo. Então, esperem, tenham calma, que daqui a 3 meses vocês buscam. Só que nós estávamos, eu e meu esposo, assim, alvoroçados, queríamos tanto ver manifesto o nosso milagre. Senhor, nós queremos tanto, Senhor, vamos começar esse tratamento. Eu quero. Aí eu fui no outro médico, quando eu cheguei lá, aquela intuição forte, sabe, a voz, aquela intuição dentro de mim: não vai. E nós desobedecemos. Eu disse: eu quero tanto. Mas estava aqui, aquela intuição, o sinal está vermelho, não avança. Mas eu quero. E aí, quando nós desobedecemos, a voz de Deus, a forma que Deus fala o tempo todo. E aí foi a primeira frustração que nós tivemos, porque nós não conseguimos nada, não avançamos em nada, e eu fiquei extremamente triste, frustrada, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que nos alcança de uma forma que, graças a Deus, não deu certo, porque o nosso metabolismo estava todo bagunçado. Nós não estávamos prontos para gerar uma filha saudável como nós geramos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou.
doeu, frustrei, depois eu pedi perdão, mas eu pedi tanto perdão a Deus, depois que passou, né? A tempestade, a sobriedade vem. Senhor, me perdoa, Senhor. Oh, Senhor, eu ouvi, a intuição era forte, o sinal vermelho estava, pare. E nós avançamos. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus e nós estamos simplesmente fazendo as nossas vontades. É melhor obedecer, é melhor seguir as instruções. Ei, esse manual é perfeito. Não, se você seguir, você não será frustrado, você não vai ser envergonhado e a vitória é certa. Mas glória a Deus pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, vamos correr, Jesus. O próximo. Consciência. Vamos lá. Sabe que Deus também fala através da nossa consciência. É a voz do espírito do homem. E muitas vezes, olha como, vou dar aqui um exemplo simples da voz da consciência, que isso já até aconteceu comigo também. Eu estava num determinado local e eu recebi um troco, e a mulher me deu um troco a mais. Na mesma hora, a voz da consciência foi ativada. Ei, moça, você me deu um troco a mais. E fui lá e devolvi o dinheiro. É essa voz que vem forte, a voz da consciência, que é diferente da voz do Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, você vai lá, é uma voz assim, que ela é audível e ela assim, é ativada. Vamos ler Romanos 2,15. Pois mostraram que as exigências da lei estavam gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Sabe aquela voz que vem e ela é ativa, forte, aquela percepção forte. E eu conheço muitas pessoas que não conheciam a Cristo, que foram alcançadas pela voz da consciência. Aleluia. Aleluia, aleluia. Próximo. A voz do Espírito Santo. Vamos ler o versículo? Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Sabe, é aquela voz audível, aquela voz clara, é aquela voz firme, sabe? É aquela voz que fala dos detalhes. Vai, 3 homens estão procurando por você. É aquela voz que fala de lugares, de pessoas. É diferente que a voz da consciência chama a atenção para um comportamento. Mas a voz do Espírito Santo é aquela voz que fala dentro de nós. É como se fosse outra voz falando de dentro de nós. Eu não sei se você já teve essa experiência. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que nós precisamos estar sincronizados com o Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados. Para quê? Para a gente discernir a voz, discernir o tempo, as estações. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor, Tu és bom. E próximo. Profecias, né? Sabe que Deus, Ele não quer simplesmente transmitir informações através do dom de profecia, mas convidar você e eu para um relacionamento mais profundo de Jesus com o corpo. Aleluia. Sabe que
é muito, muito importante a profecia, o mover, mas nós precisamos buscar esse relacionamento profundo. Para quê? Para exatamente estar sensível, se mover, ser resposta na vida de pessoas. Sabe, tem coisa melhor do que nós sermos resposta na vida de pessoas? Para mim, não tem nada mais gratificante de ser usada por Deus para ser resposta, para ser socorro na vida de alguém. Então, é para isso, nós precisamos estar sintonizados, buscando relacionamento, buscando tempo de qualidade, tempo de leitura, devocional, tempo de oração em línguas, acessando o sobrenatural. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 1-3, que é muito conhecido. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala em mistério. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Então, a profecia, ela vem para edificar, para exortar, para consolar. Aleluia, aleluia. E saiba, queridos, que nós precisamos sim julgar a profecia, devemos julgar a profecia, nunca julgar o profeta, mas julgar a profecia. E para que eu possa julgar a profecia, eu preciso conhecer as Escrituras, porque eu preciso julgar a profecia em linha com a palavra. E para que eu julgue, eu preciso conhecer. Então, nós precisamos conhecer essas verdades. Precisamos buscar de dia e de noite, acessar essas informações todos os dias da nossa vida, Aleluia, aleluia. Por quê? Porque vai testificar no seu espírito interior. A profecia, ela vem para confirmar algo que já foi dito. Lá em Atos, o Senhor diz assim: separa Barnabé e Paulo para uma obra que eu já tenho falado. A profecia, ela vem para confirmar algo que já foi falado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E lembra, nunca julgue o profeta. Julgue a profecia pelas Escrituras. Amém? Próximo, visões. Eu corri tanto, já tem tempo de sobra. Aleluia. Vamos lá. As visões. O Senhor comunica ao nosso espírito em forma de visão. E aqui eu quero abrir um parênteses. Essas visões não são inerentes só a quem tem o dom profético. Entenda que quem tem o dom profético carrega sobre ele os dons em relação a palavras de sabedoria, visão, acompanham, mas é para todo aquele que tem relacionamento. E Fernanda? Se você tem buscado, se você tem se relacionado, se você tem buscado ao Senhor, sim, você pode ter visões. Deus, Ele pode te dar visões. Entenda que quem tem o dom tem isso mais aguçado, mas não é inerente só para quem tem o dom. Amém? É para quem tem intimidade. Deus revela ao seu povo. E nós vamos falar de 3 tipos de visão. A visão espiritual, êxtase e a visão aberta. Próximo. Visão espiritual. Atos 16, 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos.
uma visão espiritual. Sabe que a visão espiritual é como um trailer de um filme? Paulo teve uma visão. Passa para Macedônia. Êxtase. Quando retornei, Atos 22, 17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Fernanda, como é esse negócio de êxtase? É um arrebatamento de sentidos. Sabe, você está aqui no plano natural e você é arrebatado para um plano espiritual. Eu já tive uma experiência dessa e eu vou dizer, foi a coisa mais gostosa que eu já tive na vida, assim, é porque é tão bom, realmente é um estado de êxtase mesmo, porque você sai do plano natural e entra num plano espiritual. Nós trabalhávamos nessa época em Brejo Santo. E aí nós estávamos vindo para Araripina, eu, Caio e Rose Atanásio, que hoje está lá em Chapecó. E aí, passamos em Juazeiro, jantamos e vamos subir a serra. Quando chegou ali naquele posto fiscal, eu comecei a orar em línguas orientais. Disparei, orando em línguas orientais. E aí eu tive uma visão. E eu vi uma mão, veio, me pegou. E aí eu fui levada. É como, eu estava no plano natural. Eu sabia que eu sabia que eu comecei num carro, mas eu tinha convicção que eu não estava mais ali. E aí eu fui levada. E comecei a passear e eu via o Senhor comigo, segurando aqui na minha mão. E eu comecei a passear pela China. É tanto que tem pessoas que dizem, já foi na China? Já. Eu já. Porque eu fui lá. Quando eu for de novo, vai ser a minha segunda vez. Mas eu já fui lá. Eu tenho convicção. Eu sei detalhes, ruas, detalhes. Porque eu fui lá. E eu vou te dizer, eu saí de Juazeiro a Araripina nessa viagem. Porque eu comecei orando em línguas lá e só parei aqui na entrada da cidade. E foi a viagem todinha eu lá, passeando. É tanto que quando terminou, quando eu cheguei, que eu parei, que eu voltei para o plano natural, Caio e Rose estavam do meu lado e que eu achava que eles não estavam entendendo, assim, não estavam percebendo aquilo que eu estava vivendo. Eles até brincaram, me dá um sushi. Por quê? Porque eu estava falando em línguas orientais. E aí eu disse, vocês escutaram? Aí eu fui contar a experiência. E eu passei, um estado de êxtase. Passei, eu dizia, Jesus, até aqui eu vou vir. E ele disse, até aqui. Aí eu começava a ver o povo com os olhinhos puxados. E ali, passei em várias ruas, vários lugares. E o Senhor disse, olha, aqui, aqui. E foi me mostrando. Sabe quando foi isso? Foi véspera daquela conferência de Ila Nicolas. Não sei se vocês lembram quando ela veio aqui. E sabe, eu estava até servindo, eu até disse, eu fui demitida do diaconato no meu primeiro evento. Você disse assim, quem já foi exortada por mim? Agora que eu estou me lembrando, o Espírito Santo, obrigada. Porque eu fui demitida do diaconato no primeiro dia que eu estava servindo. Porque Jordânia Andrade, o pastor Jordânia, disse assim, olha, diácono, não entre na unção, não envolva na unção, não se envolva na unção. Eu digo, meu Deus. Eu estou na função errada, Jesus. Tem misericórdia de mim. E aí, eu tinha vivido essa experiência. Quando essa mulher disse assim, quem foi que Deus falou que vai à China? Eu saí correndo, eu quero saber se eu estou no diaconato, se eu não estou. Se Jordânia disse, não vai cair, não vai se envolver. Caí, fui a primeira que caí nessa conferência. Eu e meu marido está atalado. E não foi só uma vez, não. Foi no começo, no meio, no final. Demitida. No final, ele me demitiu. Pode, mas não. Mas deixa eu dizer, é maravilhoso viver essas experiências. Ei, querido, não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para a Ana Karina, para o Jordânia. Não. É para toda a igreja. É para todo aquele que busca relacionamento. É para todo aquele que busca intimidade. É para todo aquele que está conectado, sincronizado. Sincroniza o teu coração ao coração de Deus. É para mim e para você.
Aleluia, glória, glória a Deus, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso. Visão aberta. Próximo. Atos 10, 1, 3. Havia em Cesárea um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas vezes esmola ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Visão, Cornélio teve uma visão aberta. Uma visão aberta. Então, nós podemos ter visão espiritual, êxtase e visão aberta. Fernanda, como é a visão aberta? Você vê com seus olhos naturais. Você vê, Cornélio, ele viu com os olhos naturais um anjo. Você vê com seus olhos naturais. Sabe quando eu tive uma experiência dessa? Numa aula do Rema, que eu nunca esqueci daquele professor, Carlos Henrique. Que profeta, que homem usado por Deus. Quem era da nossa sala, da nossa turma, viveu, porque várias pessoas viveram essa experiência nesse dia. E eu não me lembro, Nara, eu acho que Nara estava nesse, não estava, Nara? Foi algo tão sobrenatural, começou todo mundo, muita gente cantando cânticos espirituais, e começou aquela atmosfera, e anjos começaram. E algumas pessoas, inclusive eu, teve visão aberta de anjos passeando na igreja. É tanto que eu não conseguia mais me levantar. Chegou o intervalo, não sabia mais onde é que eu estava. Foi aquele mover maravilhoso. Queridos, isso está disponível para hoje. A culpa de nós não estarmos nesse movimento todo e vivendo esse sobrenatural com mais intensidade é porque nós estamos muito distraídos. Muito distraídos. Mas eu profetizo que a partir desse seminário vai ativar de uma forma sobrenatural os dons nessa igreja. Nós não vamos ter mais cultos frios, comuns, cultos avivados do fogo do Espírito. Eu não aceito, porque eu e você somos responsáveis pelo fogo. Ei, gera expectativa antes de sair de casa. Não vem dizer, hoje o culto não foi. A culpa é sua e minha quando o culto não é do fogo. Porque não tem nada a ver com quem está aqui. O problema é com quem está aí. Porque somos nós que ativamos, somos nós que geramos no Espírito. Se você começar desde manhã com aquela expectativa, Senhor, hoje vai ser poder, hoje nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, muito obrigada, porque nós vamos ver muitas pessoas decidindo por Jesus, nós vamos ver essa cidade sendo saqueada. Ei, nós precisamos gerar, nós precisamos buscar, e sabe, nós vamos ficar assim, no fogo, ativados, quando nós tirarmos. Não tem segredo. Olha o segredo, olha a chave. Tempo de oração. Tempo de meditação na palavra. E congregar. É simples assim? Porque as coisas do Senhor é assim, é simples. Quem complica somos nós. Mas é isso. Quantas pessoas, mais ou menos, nós temos aqui, pastor? Hoje, 200? Temos 200 pessoas. Imagine, nós. Vamos fazer um compromisso aqui? Nós. Jejum, oração, tempo de meditação, congregando. Ei, essas 200 pessoas chegando aqui nesse fogo, meu filho, esse culto nem termina. E eu vou dizer mais. Eu sei que a gente não deve sentir saudade do que passou. Mas eu sou sincera e eu abro meu coração aqui, que eu sinto saudade sim.
de uns cultos que eu fui alcançada nessas passagens que eu passava para Pix. Eu morava em Parnamirim, trabalhava em Parnamirim, Oricuri, e eu passava por aqui e eu ia ali na igreja quando era perto do hospital, e os cultos de manhã só tinha hora para começar. Caio, que ainda não tinha sido alcançado, ele tinha um ódio, porque terminava de 1h30, teve dias que terminou 2 horas. Que negócio é esse? Tá fazendo o que aí dentro, esse povo que não come, que não sei o quê, que não tem família, porque uma hora dessa... Ei, queridos, pois deixa eu dizer que era tanto mover, quem é desse tempo aqui? Meu filho, aquela escuta ali, era sem explicação, eu não queria nem ir para casa, 1h30, teve um dia que acabou, foi 2 horas, e cadê esses crentes? Cadê esses crentes, meu pai? Cadê o fogo? E eu me incluo, viu? Estou tirando o meu da reta, não. Nós precisamos. Ei, nós somos a igreja dos últimos dias. Se nós não tivermos pipocando, pegando fogo, como é que as pessoas vão vir? Nós somos responsáveis. Então, vamos fazer um compromisso. Ei, aqui temos 200 pessoas. Nós vamos, assim, fazer um compromisso. Ei, eu vou começar. Eu vou fazer um propósito. É jejum, é oração. Porque eu quero mais. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir, Pai, a Tua voz audível. Eu quero ser guiado. Eu quero que o Senhor fale. E eu só vou se o Senhor mandar. E se o Senhor dizer, para, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu estou sensível às Tuas instruções. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui. Jesus amado, pega Jesus. Vai dar tempo de terminar, viu? Sonhos. Aleluia, o próximo. Mateus 2:13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito e fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Mateus 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, disse: José, filho de Davi, não tema em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Sonhos. Existem sonhos proféticos, existem sonhos de mente cansada, de que você come demais e dorme com o bucho cheio. Aí vem querer achar que é profético. Vigia. Sabia que o ideal é comer só até às 19, ou lá vou eu, Ana Karina. Até às 19, aí tu fica comendo à tarde, e aí dorme com o bucho cheio, aí vai sonhar e vai dizer que é sonho profético. Não. Mas Deus se revela em sonhos. E Deus se revelou a José em sonho. Sabe, quando você tem um sonho profético, no outro dia você fica relembrando aquele sonho, relembrando aquela imagem. E sabe que Deus, Ele nos revela. Deus me usa muito em sonho. E quando eu era recém-convertida, era tudo muito novo, eu ainda não entendia. Eu nunca esqueci, que eu até disse assim, meu Deus, então por que aqui eu sonho se eu nem sei fazer nada, eu não sei o que é que eu faço? Eu lembro que eu trabalhava numa cidade no interior do Piauí e tinha uma moça, uma jovem, nós trabalhávamos no NASF, éramos um grupo. E aí eu tive um sonho, à tarde eu vim em casa e tirei um cochilo assim à tarde antes de voltar. Aí eu sonhei que uma das minhas companheiras de trabalho caía e cortava aqui. E aí eu sonhei que era até a que morava comigo, dividia casa, apartamento comigo nessa época. E aí eu acordei nervosa, aí liguei para ela: tu tá bem, tá tudo bem contigo? Ó, tu tem cuidado que eu sonhei contigo assim, assim. Aí ela, pronto,
Tá tudo bem, Fernanda. Aí ela voltou do trabalho, chegou em casa bem, estava tudo bem. No outro dia, a nossa líder liga e diz assim: Fernanda, eu estou viajando, você pode ir lá no hospital visitar a fulana? Porque ela sofreu um acidente e aí não tem ninguém lá, nossa equipe, para dar um apoio. Eu disse: não, vou agora. Quando eu cheguei lá, eu esfriei dos pés à cabeça. Quando eu chego, estava a menina deitada, o mesmo corte do sonho. Eu esfriei. Eu disse: meu Deus, Jesus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Eu pensei que era a outra, eu sonhei foi com a outra e foi essa. Só que aí, até a pessoa que me ganhou para Jesus, a minha mãe espiritual, eu fui ligar para ela. Eu disse: eu não estou entendendo, porque olha só, para que Deus me mostrou que eu não pude fazer nada? Aí ela disse assim: ó, todas as vezes que você tiver um sonho, você não vai orar especificamente pela pessoa. Você deveria ter orado por toda a sua equipe de trabalho. Não é, às vezes, não é a pessoa especificamente, mas Deus nos levanta e nos mostra em sonho para a gente interceder, para a gente orar. Então nós precisamos estar sensíveis. Hoje eu já entendo o que Deus me mostra em sonho. Por quê? Porque hoje eu tenho outra maturidade espiritual, hoje eu estou buscando diferente daquela época. Então, mas saiba que quanto mais nós buscamos, mais o Senhor vai nos mostrando e mais nós vamos ficando sensíveis. É um treino. E à medida que nós vamos mergulhando, nós vamos descendo em águas mais profundas, e o Senhor vai revelando mais e mais e mais e mais. Aleluia, porque Deus é bom, querido. Deus é bom, Deus é bom. Você pode ficar de pé, nós já vamos finalizar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero encerrar, que você tenha essa consciência. Nós somos um espírito e nós precisamos nos sincronizar ao Espírito Santo de Deus. Ele continua revelando o coração dele aos homens. Ele continua trazendo o céu para a terra. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Continue conectado com o Espírito Santo. Continue conectado. Oh Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Porque sei que o Senhor vai fazer coisas grandes e extraordinárias nos próximos dias nessa igreja. Pai, muito obrigada, porque nós vamos ter experiências sobrenaturais contigo, Pai. Nós vamos experimentar de níveis ainda maiores em Ti, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada pelo mover profético que está sendo ativado nessa casa. Muito obrigada, Pai. Nós vamos ver. Rabaquei chomba hanasena lá. Roque genovesela haindelombekei. Ou rengenala sombre hai. Regenai indelo hai endelai que chobra cá. Remembre que não momo sei que chora lá mas grilhões quebrados. Regenai dolombe rei selai ou requei chore lá mas requei dolombe que chora lá mas que não que nem overrai obe ai de que não me hai duro que dai ou reviande la hai resseque show erenca na masse que chora lá mas sabe que eu vejo como aqueles cadeados grandes, aqueles cadeados bem grandes sendo quebrados, sabe? Sendo despedaçados. Ei, existem portas que estão sendo abertas nessa noite. Portas que eram impossíveis de abrir. Ei, eu que vou adiante, quebrando, despedaçando os ferrolhos de bronze.
Oh, berrei que chorelabás. Oh, ei, que chorelabás. Ei, nós vamos acessar uma prosperidade jamais vista nessa igreja. Ei, jamais vista. Jamais vista. Oh, que namai e que o Senhor está liberando ideias criativas nessa noite. Ideias criativas. Você vai vir aqui, pastor Galeno, eu posso testemunhar porque Deus fez. Eu creio que em pouco tempo você irá testemunhar essa porta grandiosa que Deus abriu. Oh Pai, muito obrigada. Oh Pai, muito obrigada. Obrigada por um novo tempo nessa casa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.